Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, estamos começando mais uma live aqui, um Café com a Psico. Hoje vamos falar sobre educação e saúde mental. Eu vou convidar o Márcio para ele participar aqui com a gente, tá bom? Espero que vocês gostem dessa live. Deixa eu ver aqui, adicionar ele. Eu acho que foi. Vamos ver. Oi, E aí, tudo bom? tudo e você? Tudo jóia? Tudo Até que bem? enfim essa live saiu. Meu Deus, viu? Ficou no forno muito tempo essa live. Tudo bem? Tá na escola ainda? Tô na escola para variar, né? Variar um pouco, tá chovendo por aí? Não, agora parou, graças a Deus. Bem na hora da saída parou de chover um pouquinho. Que bom, porque aqui começou. Facilita. Sério? Foi daqui para aí, ainda bem que tava passando por aqui. Pois é, acho que a nuvem que estava aí veio para cá. Uf, não, deixa assim. Tudo bem? Como foi sua Tudo semana? jóia. Foi bem, semana curta, né? Mas Semana foi bem curta. produtiva. É. A gente começou a trabalhar na matrícula, né, do ano que vem. Então, foi bem produtiva. E está sendo tudo uma surpresa, né? Porque foi o antes e o depois da pandemia, né? Então, é um aprendizado. Então, pois é, como é que vai ficar Tudo agora? Vamos novo. começar. Era um dos temas, Por já que aí, você né? puxou. Bora. Já que você Então, meu, puxou, como é que vai olha, ficar sabe que eu esse fiquei. pós-pandemia? Então, hoje a gente teve a comunicação de que a partir de segunda-feira, no estado de São Paulo, volta a obrigatoriedade da frequência presencial dos alunos. Então é mais um momento de adaptação para alguns pais, né? Tem alguns pais que ainda não estão confortáveis com o retorno, e aí entra Sim. muito, né, o nosso assunto de hoje, porque muitas vezes não tem um motivo palpável, sabe? É mais o Uhum. medo mesmo, mais a ansiedade, as notícias que aparecem, e então a gente precisa, é muito importante esse nosso tema hoje, porque nós lidamos com isso nos últimos quase 2 anos, né? Um ano que estava Bastante lá. anos. Foi muito estressante, muito. Nós tivemos professores que sofreram bastante, né? Tanto fisicamente, por doença, quanto perderam entes queridos, quanto sofreram psicologicamente, né? Foi Por um estar período longe? por tudo, por estar longe, por uma demanda talvez até dobrada de trabalho, né? Porque durante o período de afastamento, nós trabalhamos muito mais. A gente trabalhou no começo, maio do ano passado, abril, maio do ano passado, a gente trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então foi loucura. E navegando por oceanos nunca antes navegados, né? Desconhecido. Sim. Totalmente. E me Totalmente. conta uma Ah, coisa, Márcia. Como é que foi essa questão da saúde mental aí dos professores e da equipe como um todo da escola? Porque era um, como você mesmo disse, navegar por águas desconhecidas. totalmente. No começo, primeiro foi uma incógnita gigantesca. Então, eu lembro que lá no dia, lá em acho que 16 de março do ano passado, eu reuni os professores ali no pátio, né? Então, como diretor, né, tinha que ser a pessoa de equilíbrio da brincadeira, né? Então, eu reuni Sim. todo mundo ali e naquele momento a gente não tinha certeza de nada, né? Você tinha grandes dúvidas, né? E notícias muito mais nevoadas do que hoje, né? Então, assim, não tinha certeza de nada. E a expectativa é que aquilo demorasse um mês para passar. Então, dali um mêsinho a gente já está de volta e estava tudo bem, né? E naquele momento eu sabia que não ia ser um mês, né? E eu cheguei a falar, olha, gente, acho que a gente volta só lá para agosto. E aí todo mundo já falou, não, você tá doido. Eu só errei o ano, né? Foi agosto do ano seguinte. E aí Exato. as pessoas já estavam chorando naquele momento. Porque, assim, professor é muito toque, né? Professora, principalmente de educação infantil, fundamental um, né? As primeiras fases, primeira série dos anos do ensino fundamental, é muito toque, né? Então fica muito tempo com os alunos, acompanha as crianças crescerem na idade, né, na primeira infância, segunda infância, eles crescem muito rápido. Então começa uma criança em fevereiro, chega em dezembro é outra criança, né? E as pessoas acompanham isso muito de perto, né? Então, estar longe do aluno é algo impensável, era, né? Algo impensável para os professores. Então, naquele primeiro momento, era uma incógnita.
Aí fomos para casa. Aí foi o primeiro impacto tecnológico, né? E o Sim. impacto de não sair para ir para a escola, né? Então, a falta da sala dos professores, né? Que é um momento ali de De interação interação. entre os colegas, né? De troca, de experiência, enfim. De estar no ambiente escolar, porque existe um barulho específico, existe um cheiro específico da escola, né? Essa parte sensitiva da escola, né? Sensorial, melhor dizendo, da escola, Sim. ela é muito importante, né? Então, assim, não ter isso, né? Se fosse antigamente, eu diria não ter o cheiro do mimeógrafo, né? Mas já que não tem, é, não ter o Mas você acha. movimento da entrada, isso baqueou muita gente. Muitas professoras sentiram já no primeiro momento, independente do tempo que ficou. Entendeu? Uhum. Já de cara foi assim, foram picos de ansiedade, né? Nós tivemos momentos de conversar com as professoras individualmente, Isso é legal. coletivamente. Toda Isso semana ajuda a a saúde gente abria. mental. Exato. Então, toda semana eu abria a semana, né? Aqui no colégio, no Ouro Preto, a gente ora o Pai Nosso na segunda-feira, né? No começo. Sim. Então a gente manteve isso e batia um papo com as professoras na segunda e no fechamento da semana na sexta, né? Então, assim, com isso, o que a gente esperava era dar conta dessas demandas psicológicas mesmo, né? Ou emocionais, melhor dizendo, né? Até porque é E um assim, a momento gente, também para elas falarem, né? Porque com certeza em totalmente. casa, no ambiente familiar delas, as pessoas não É, iam entender, né? Independente, não, marido, mãe, não iam é, entender esse sofrimento psicológico. na verdade, ninguém, acho que a profissão do professor passou a ser mais valorizada nesse período, sabe? Porque, assim, a família do professor não tem ideia do que é ser professor, né? Tem até um meme que tem vários prédios, assim, né? À noite, tudo escuro, e só um apartamentozinho lá longe aceso, né? Aí adivinha onde mora o professor? Tá lá corrigindo prova, tá lá trabalhando, né? Então, assim, o pessoal É, não porque tem não é só o noção período da escola, né? de É o forma antes, alguma. o durante e o depois. Depois, exatamente. Então, tanto a família do professor não tinha noção disso, quanto a família do aluno não tinha noção. Então, assim, Uhum. para a gente conseguir alinhar a expectativa dessa mãe, que lá no começo, eu até brinco, né? As mães achavam que o ensino à distância ia ser tipo galinha pintadinha, sabe? Não sei qual que é o desenho da moda agora, mas botava a criança ali, a criança ia ficar 4 horas e meia com a professora Assistindo, vidrada. vidrada, esquece, né? Então, assim, a gente saiu dos extremos, né? Então, nem é isso, mas também o professor não estava, de fato, preparado, ele não foi treinado nem formado para dar aula à distância, né? Nós somos Uhum. formados pedagogicamente, profissionalmente, para aula presencial, entende? E foi um Então, assim, tabu essa questão do foi, analfabetismo digital, né? Ninguém foi, falava, porque foi. todo mundo teoricamente sabia mexer no computador. Mas assim, a gente viu que existe um analfabetismo digital gigantesco, né? Os professores a gente correu para treinar, mas por parte da família dos Dos alunos, pais. Uhum. gente do céu, foi assim algo muito surpreendente. Você fala, não, você não está lidando com uma pessoa de outra geração, sabe? Sei lá, 70 anos que nunca me, não, você está lidando com pais de crianças que têm 4, 5 anos, entendeu? São pessoas Que na tá no faixa mundo dos 30, tecnológico o tempo 40. todo. Tá trabalhando, entendeu? E aí isso foi uma surpresa pra gente, sabe? Então, assim, aí nós começamos a lidar com essas demandas, né? Então, assim, estendeu o período, aquilo que muita gente achava que era um mês, entrou para o segundo mês, terceiro mês, chegou as férias e foi. E aí a gente começou a ver algumas situações também emocionais nas crianças e nas famílias das crianças. E Uhum. aí foi assim, o primeiro momento, quando a gente percebeu que isso ia acontecer, a gente já mandou como um informativo para as famílias. Assim, tome cuidado onde fica a câmera, né? Deixa a câmera Ah, voltada para a parede. Cuidado com os áudios situações externos. inapropriadas. Meu, mesmo avisando, aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo. Papai brigando com mamãe, coisas assim. Olha, a vida real, a vida como ela é, na verdade, Sim, sim, né? A sim. questão a questão é que as professoras e nós não estávamos prontos, na verdade, para entrar nesse ambiente. E, de fato, a gente mediar Pra entrar isso, dentro né? da Qual é o nosso casa, papel? né? Exatamente. Qual é o nosso papel? Né? Nosso papel é didático-pedagógico. A gente não pode interagir com o meio desde que aquele meio não atrapalhe
o andar daquele momento pedagógico, né? Então, alinhar isso, olha, eu te diria que demorou quase até agora há pouco. Agora que estava Deixa eu te, entrando no eixo. deixa eu te fazer uma pergunta e já vou emendar na parte da família. Você falou que tipo de transtorno você percebeu que deu um pico maior assim, nas crianças? Ansiedade, depressão, algum distúrbio de personalidade, toque, não sei. Não consegui Primeiro, dormir. ansiedade. Primeiro, assim, foi ansiedade, né? Então, aquela coisa de o que vai acontecer, como vai ser a prova, como que faz a lição, como que pega não sei o quê, enfim, como organiza o ambiente. Então, primeiro, ansiedade. Toque eu não Em todas percebi, as faixas, sinceramente, as faixas em todas as etárias. faixas etárias, todas, todas. E aí, assim, muito rápido, as famílias, infelizmente, saíram dessa possibilidade com as crianças menores. Então, assim, 2 e 3 anos, a totalidade, pelo menos dos nossos alunos, abandonaram a escola, Uhum, entendeu? Então, assim, houve uma evasão gigantesca. Depois eu verifiquei que não foi um caso isolado, foi geral, uhum. né? E aí a gente tentou trabalhar de outras formas, né? A gente, aqui no Colégio Ouro Preto, nós demos aulas todos os dias para todas as séries de todas as disciplinas, durante todo o período de afastamento. Né? Mas assim, de cara, a ansiedade foi generalizada. Professores, pais e alunos, entendeu? No segundo momento, alguns alunos começaram a inverter o dia pela noite, o que é também muito comum, né? Uhum. Então, assim, nós orientamos para que eles mantivessem a rotina, porque para uma criança, um adolescente, a rotina é fundamental para que ela tenha um desempenho adequado na escola, né? Então, mesmo com a criança em casa, a gente orientava, olha, levanta, toma café da manhã, troca de roupa, não assiste aula Troca de de roupa. pijama, né? Assim, toma aquele banho e senta para assistir aula, né? Só isso com o tempo, meu, Se perdendo. infelizmente acabou se perdendo. Então era comum o aluno de câmera fechada, a gente pedia para abrir a câmera para fazer alguma atividade, estava daquele jeito, né? Às vezes deitado, né? Uma posição que não é adequada, e a gente sabe, a gente já fala bastante que a parte física é importantíssima para o desenvolvimento cognitivo, para os hábitos, para o hábito de estudo saudável e tudo mais, né? Então, assim, Legal. inverter o dia pela noite acabou acontecendo muito, muito mesmo, infelizmente, né? Mas assim, o pico mesmo foi a ansiedade. Foi O grande ansiedade. pico foi a ansiedade. E entrando já na questão dos pais, o que você pode me falar sobre os pais? Essa questão de agora os pais se tornaram professores e a relação dos pais com as crianças, porque muitos pais viam o filho 7 horas da manhã, depois pegavam o filho 7 horas da noite, 7 da né? Então noite. Pois é. não tinha um contato muito com a criança, É, né? A é. Márcia até falou aqui carência afetiva, que com certeza também Com certeza, com foi o que certeza, apareceu, porque com de ambos certeza. os lados, porque os pais não se É, permitiam e as crianças porque sim, estavam carentes, tanto porque não tinham os professores, porque sim, querendo ou não sei se é a minha percepção, os professores substituem, principalmente os dos pequenininhos, né? É os professores que dá cola, é o professor que acolhe quando tá chorando. Então, esse acolhimento vem muito dos professores. Então, eu não sim. tenho nem o professor e nem o pai que tem paciência para lidar com a criança pequena. Exatamente. Assim, eu lembro que hoje, infelizmente, eu não dou mais aula para ensino regular, né? Mas uma vez eu estava dando aula e como professor, né, de filosofia, sociologia, andando no corredor, assim, dando aula, e os alunos de ensino médio fazendo, escrevendo, né? E de repente um aluno levantou assim a cabeça no automático e falou: "Pai, professor". Então, assim, essa carência, essa relação com o professor, ela é muito intensa. Por quê? Porque o Uhum. que se espera de um pai é que ele dê destino, que ele dê orientação Sim, afetivo e direcional mesmo, né, de direcional. vida. É E o o que o Freud professor faz fala isso, da questão da paternidade, né? As da pessoas paternidade. confundem a paternidade, né? Exato. Mas o É, pai, segundo Freud, o pai é quem dá direcionamento. A mãe é o afeto e o direcionamento. pai Sim. é o É, direcionamento. é O pai, de direcionamento. modo. Não o pai, Sim. a figura Não, paterna, a né? figura paterna, isso, exatamente. Pode ser o vô, o tio, enfim, a figura paterna, uma figura paterna, né? E o Isso. professor desempenha isso, né? E também a parte afetiva, né, materna.
E aí, assim, essa falta dessa questão afetiva também foi visível, né? Então, assim, no segundo, terceiro momento, houve, sim, casos de depressão, né? Então, depois, já em agosto, setembro, a gente começou a perceber os casos de depressão, né? Tanto é que a gente fez uma campanha, né, é o setembro ou outubro amarelo? É setembro. Sobre setembro, né? Setembro. Setembro amarelo, isso. A gente fez uma campanha bem forte no ano passado, né? Porque tinha alguns indícios de depressão, sabe? Nós tivemos alunos com automutilação. Então, assim, bateu mesmo, né? A questão da Bateu. afetividade é algo que existia uma zona de conforto, né? Então, é o que você falou. Você deixa a criança na escola, né? E a escola, ela naturalmente é um lugar de ensino, né, e não de educação. E aí eu gosto muito de fazer essa diferenciação, né? Exatamente. Então, cada coisa é uma Porque os coisa, pais né? dão isso para a escola como se fosse responsabilidade da escola, né? Exatamente, terceirizam isso. Então, assim, eu sempre digo que a escola, ela ajuda o pai a educar na medida que os pais ajudam a escola a ensinar, né? Ó, voltou a chuva aqui também. Voltou a chuva. Voltou, tá forte aqui. Então, a escola ajuda os pais a educarem na medida que os pais ajudam a escola a ensinarem, né? Então, essa relação dialética, escola-família, e na verdade é um tripé, né? Porque é o aluno como centro das atenções e o objetivo da nossa relação, escola e família, né? E a escola e família de mãozinha dada aqui para auxiliar a criança, para auxiliar o desenvolvimento do aluno, né? Tem que ser assim. Né? E, na verdade, é o aluno que está no centro disso, né? Exato, exatamente. Então, a criança, não o aluno, a né? criança, não o aluno, nesse sentido da criança. Que cumpre um papel de aluno, naquele ambiente, naquele tempo. Né? Então, assim, a gente precisa mapear isso bem, porque, infelizmente, existe uma confusão muito grande. Né? Então, assim, de interesses, né? O que a família quer, enfim, o que a gente consegue mediar e compor coletivamente. Né? A escola precisa atender os objetivos de ensino-aprendizagem, né? Acolher as crianças afetivamente como um lugar seguro para proporcionar um ambiente adequado para a aprendizagem. Né? Esse é o nosso papel, em linhas gerais. Né? Então, essa relação com a escola, ela foi traumática porque muitas coisas não se percebiam. Né? Mas aí a gente volta em alguns pontos que a gente sempre comentou com professores e tudo mais, mas no dia a dia, a gente fala no furor pedagógico, algumas coisas acabam passando, né? O que a gente sempre falou? Olha para cada aluno como um indivíduo em si mesmo. Sim. Né? Então, aluno não é número, e isso pra gente aqui é algo sagrado, sabe? A gente não aceita que professor chame aluno por apelido e muito menos por número, tá? Então, assim, por quê? Porque cada ser humano é um universo em si mesmo. Então, cada criança, cada aluno vem para a escola com uma história. Sim. Né? Então, e aí, assim, essa realidade caiu no colo do professor como uma bomba. Porque, assim, quando alguma professora se deparou com uma situação dessa, de que a criança entrou e ligou a câmera e estava sozinha, com 7 anos de idade, você entendeu? E não tinha comido às 2 horas da tarde, aí você fala, não, mas onde que a gente está? A gente está numa situação de vulnerabilidade social, econômica? Não. Não. É alguém que paga escola particular. Alguém que paga escola particular, tem tecnologia, o Wi-Fi tá show de bola, tá tudo certo. Você entendeu? É abandono mesmo. É que o termo é muito forte, né? Que os pais substituíam antes, né? A presença por presente. Agora é por tecnologia. Exatamente. Né? Então, assim, isso foi... E aí os professores perceberam isso muito rápido também, né? Então, essa falta de afetividade e de toque, porque o ser humano é toque, não tem jeito, né? Isso aqui... Ainda mais o brasileiro, a gente sentiu Exato, isso. Latino, a falta de abraço, acho que é uma coisa que... o que a gente vai querer tirar de atraso de abraço vai ser uma coisa maluca, porque, né, acho que isso faz muita falta. Né? Sim, a gente viu assim, quando voltaram as aulas em agosto, não teve como segurar algumas crianças. Você imagina uma criança de 5, 6 aninhos vem correndo para dar um abraço, você vai fazer o quê? Falar não, sabe? Eles não entendem. Não entendem. E tadinho, você tá precisando.
Mas eles estão se comportando com a questão da máscara, da higiene, Muito, ou é difícil muito, muito, controlar? muito, muito. Não, não é. Não é. Assim, a gente tinha muito medo disso, né? Mas eles foram, acho que foram tão bombardeados com essa informação que ficaram até com medo, sabe? Então, às vezes, tem até o caso do aluno que precisa comer, e não sabe se come se tira máscara, sabe? Vai fazer educação física, tem que beber água, não sabe se bebe água e se tira máscara, enfim. Então, eles, eu não sei se por medo, né, ou por aprendizagem, sabe? Uhum. Mas, então assim, voltando à questão da família, nossa, essa relação ela foi desafiada e levada ao extremo, porque esses limites de competência, sabe, o que é da escola, o que é da família, foi levado ao extremo. Então, assim, eu recebi reclamações homéricas da mãe falando, mas como assim eu vou ter que fazer lição com meu filho? E aí a minha resposta foi lacônica, como assim você nunca fez? Simples assim. Qual era o seu Então, papel nessa qual era o seu educação? papel antes? E aí o ponto é o seguinte, nós, enquanto escola, nós nunca quisemos que os pais fossem professores, porque o pai não é treinado para isso, sabe? E assim, quando um pai professor faz a atividade de escola com o filho, é uma coisa. Agora, quando a gente pratica a empatia e pensa, um pai que tem qualquer outro tipo de profissão, né? O cara é médico, enfermeiro, enfim, Uber, tanto faz. O cara Sim. tá com a cabeça em uma outra realidade, em um outro universo, sabe? E Uhum. aí, poxa vida, eu não posso também cobrar dele que ele tenha qualquer tipo de didática, sabe? Porque ele é pai, ele não é professor, Mas né? ele tem uma Então, outra assim, responsabilidade, que é a paciência. a É o querer responsabilidade o dele melhor, é insubstituível, isso. Então, assim, qual que é o papel do querer o pai? melhor para o filho. Exato. Então, assim, o papel do pai é proporcionar um ambiente limpo, bem iluminado, adequado, né? Em silêncio, percebe? Então, assim, ser pai e ser mãe. Então, assim, isso não dá para terceirizar. Você não pode passar isso para a escola. E, infelizmente, Uhum. muitos pais exigiam e tentaram exigir que a escola cumprisse papéis que são dos pais. E eu Os sei que teve pais. escolas também que forçaram a amizade, tentando fazer com que pais cumprissem um papel que são de professores. Por isso que eu falo que essa relação foi levada ao extremo, porque ela ficou muito mais transparente para todos os lados. Né? E eu sempre falo que não pode ter lado. O lado é o lado do aluno. Né? Então, Uhum. assim, ficou transparente para todos os players dessa relação. Né? Então, assim, para os professores conhecerem melhor a realidade familiar das crianças foi super enriquecedor. Para os Uhum. pais, conhecer a demanda dos professores e reconhecer o esforço foi fantástico. Então, hoje, dia dos professores, eu acabei de subir da sala dos professores e todas as professoras unanimemente disseram: eu nunca ganhei tanto presente na vida. Todas, todas. Tenho Assim, de um sonho de reconhecimento, valsa, né? é, de um reconhecimento assim enorme. Então foi emocionante e assim tem café da manhã, café da tarde ali por uns 3 dias, sabe? De salgadinho, de chocolate, de bolo e tudo mais. Então, assim, houve um reconhecimento, né? Então, acho que houve um enriquecimento, sabe? Para quem teve resiliência para passar por esse período. Porque, assim, teve professor que abandonou a carreira, sabe? Não Teve aguentou a pais que se pressão. separaram. Teve pais que se separaram, entendeu? Porque foi muito traumático, né? Foram momentos de muito estresse, de muito... A convivência humana, ela exige bastante, né? Então, assim, botar todo mundo dentro de casa, mudar a rotina, enfim, mudar tudo, exigiu muito, né? Então, a nossa relação escola e família, eu acho que sofreu muito durante o processo, né? Mas saiu enriquecida Sim. quando a gente sabe reconhecer os aprendizados desse período. Né? Então, E escola é a escola, família é família, e assim família. vai. E, assim, Márcio, e os professores, assim, quando viam alguma situação de negligência ou algum tipo de abuso que teve, né? Abuso físico, Teve. tá, gente? É, Ah, não é, sabemos de outros, não sabemos de não sabemos de outros. Mas como que físico você foi. chegando com a câmera ligada e vendo a criança passar por tudo aquilo, como que você lidou com esse professor, com esse aluno? Assim, a gente tem aí, no mínimo, 3, talvez 4 pontos de atenção. Primeiro, todo o aluno que está sofrendo a agressão. Né? Então, a gente Uhum. teve palmada, tapa na cabeça,
nos membros, teve tudo isso. Então, primeiro ponto de atenção, a criança que sofreu. Segundo, os outros alunos. Então, assim, o nosso foco sempre é o aluno. Então, existe um trauma para aquele aluno e existe um trauma para todos os outros. E o trauma para esse aluno não é só físico, ele é intelectual e psicológico também, porque o aluno está exposto. Então, não interessa se você tem 5 ou 15 anos, você levar uma palmada na frente dos seus colegas, ao vivo, não rola. Entendeu? Então, a gente tem ponto de atenção. O aluno que sofreu, todos os alunos que também foram agredidos de uma certa forma. Né? E aí a família e o professor. Né? Então, no mínimo 4 pontos. Então, assim, de cara, o professor ali dando aula no computador ou no celular e correndo aqui em outro aplicativo, outra coisa, gritando para a coordenação. Pelo amor de Deus, socorre lá, liga e interage e tudo mais. Então, o tempo todo a gente tinha uma equipe de suporte para o professor. Então, o professor não podia estar sozinho. Né? Por isso que a gente trabalhou 24 horas. Por quê? Durante o período de aula, a gente trabalhava para dar suporte aos professores e às famílias. Né? Então, tinha gente de tecnologia para resolver problemas de acesso. Tinha pessoal de coordenação para resolver esse tipo de situação, entendeu? Como suporte ao aluno. Né? O professor, via de regra, assim, professor é um ser iluminado. Não tem que comemorar o dia de hoje, porque... eu falo que as minhas velhinhas aqui deram conta da tecnologia, assim, com 10 e estrelinha, sabe? A gente tinha um receio de que elas teriam dificuldades. Não, elas se reuniram para chás da tarde nos sábados e uma ensinou para a outra em casa. Que bonitinho. Entendeu? Ponto. Então não teve. Elas se viraram. Relação, né? De amizade. Exatamente. De amizade. Exato. Exatamente. Ó, o Thiago, amigo meu lá de Caraguá, dando feliz dia dos professores aí. Valeu, Thiagão. Obrigada. Uma tiazinha aí também vendo. É isso aí, Márcia. Então, e foi muito gostoso, sabe? Então, assim, melhorou a relação da escola com alguns pais, lógico, com alguns a coisa foi às vias de fato, quase. Melhorou a relação também entre colegas. Quem soube tirar proveito, como em todas as crises na vida, né? A gente passa pelas crises para aprender, né? Se a gente souber aprender, beleza. Crescimento intelectual, espiritual, familiar, psicológico. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí, assim, depois desse momento era tratar com a professora, porque, assim, a professora naquele momento, por isso que eu falo que elas são 10, né? São nota 1000, porque o jogo de cintura que o professor tem que ter naquele momento, pensando em todos os alunos, sabe? É assim, de um equilíbrio, mesmo que depois desequilíbrio, mas naquele momento, e eu acho que faz parte, né? Você forçar a equilibrar aquele momento e depois você espana, sozinha, sem criança perto, entendeu? Então foi muito disso que aconteceu, né? Então, assim, aconteceu bastante de gente fora do período, fora da aula, a professora chorar e se acabar, né? Por aquilo que ela presenciou, entendeu? Eu imagino, não deve ter sido fácil mesmo para ela. Nem um pouco. Ter visto tudo isso ao vivo e a cores. E sentido na pele. Do tapa, né? Por exemplo, essa criança de 7 aninhos sozinha, sem comer. Pois é. Surreal. Gente, por isso que eu não tenho criança. Não tenho estrutura. Não tô pronto para isso, né? Não tô pronto para isso, é muita coisa. Não, é pesado. Mas, assim, no todo, foi um aprendizado gigantesco sobre o que é ser humano. E essa, para mim, foi a maior surpresa. Porque eu acreditava que fortaleceria o distanciamento. Na verdade, mostrou que as ferramentas tecnológicas são úteis para que a gente desenvolva a nossa humanidade. Sabe? Então, assim, se a gente souber utilizar a tecnologia, isso potencializa a nossa humanidade. A Bárbara fez uma pergunta aqui, Márcio. Que se mediante essa situação teve uma conversa com os pais. Claro. E dependendo da situação, a conversa não foi muito amigável. Porque aí eu sou meio louco, enquanto gestor educacional. Porque aí tem hora que passa do limite, sabe? Do gestor e entra no limite da humanidade. Entra no limite do ser tá humano. Maluco. Você tá maluco. Né? Você se toca, né? Existem coisas básicas. Então, assim, um pai passar de cueca atrás da câmera. Aconteceu. Isso não é uma figura de linguagem, é fato. Tá?
uma, duas vezes, aí você perde a paciência. Pô, cara, se liga, sabe? No caso de agressão, houve a conversa com a família, olha, aconteceu isso. Então, assim, isso pode gerar, né, um trauma para a criança. E eu não vou entrar no mérito da criação e das práticas educativas da De família. cada Eu não estou um, tratando né? disso. É só a Dentro da boa sua casa. vizinhança aqui dentro desse Só. quadradinho aqui. Exatamente, a musiquinha do Chaves. Vamos manter a boa vizinhança funcionando. Dentro da sua casa, se resolve. É a mesma coisa, e assim, eu bati muito nessa tecla, sabe? Aquele momento, né, tecnológico aqui, era a sala de aula. Então, assim, Uhum. um problemaço que a gente teve gigantesco foram as mães intervindo no trabalho da professora. Então, assim, a professora dizia ali, olha, vamos para a página tal, tem que fazer essa atividade. Então, sei lá, vai pintar de verde. Aí a mãe, ô pro, não pode pintar de amarelo? Não, deixa eu trabalhar, sabe? É que não podia falar assim, né? Então, Uhum. com todo jeitinho, a gente foi mediando isso e costurando, olha, e tome comunicado, papai, esse momento é um momento pedagógico, existem processos pedagógicos de desenvolvimento, né? Então, é aquela coisa, sabe, de matemática, que a professora de matemática, que a Márcia está aqui, ela confirma, os pais brigam com a professora e falam, poxa vida, mas o que importa não é o resultado? Também é, mas o processo também é importante. Né? De O calcular, né? caminho O caminho para saber como a criança está pensando. o caminho também é um aprendizado, o caminho também é avaliação. Né? Então, se a Sim. criança percorreu aquele caminho, eu consigo perceber se os passos anteriores foram apreendidos. Né? Uhum. Então, esse trabalho pedagógico muitas vezes sofreu interrupção de pais. Né? Então, estabelecer esse ambiente como um ambiente de sala de aula deu muito trabalho. Muito Isso teve trabalho. uma reeducação também por parte dos pais, né? Muito, Muita muito. paciência, Márcio. Muita Parabéns. paciência. Pois é. E aí muitos pais conheceram uma criança que não conheciam antes, né? Porque o filho é uma coisa, o filho no papel de aluno é outra, né? Afinal Na é verdade, assim, né, na muitos. vida. Eu acho que até os pais foram pais nessa pandemia, né? Sim, sim. Porque 24 horas por dia com uma criança é uma coisa, só passar o final Também. de semana com a criança é outra, né? Pois é, exatamente. E assim, Muitas famílias conheceram as crianças na pandemia. conhecer as crianças na pandemia, exatamente. Quando a professora falava que a criança batia, que a criança era agressiva, né? Mas tudo bem. Aquela coisa do meu filho não mente, nunca. Imagina só, o professor tá aí para mentir, Professor né? que Esse é o papel mente. do professor. A gente faz Pois é. faculdade para isso, para mentir pro pai. Pois, pois Ó, é. professor, os pais que fazem lição pro filho. Pois é, meu Deus do céu, viu? Teve de tudo, né? Teve de tudo. Teve de tudo, E, tudo, tudo, tudo. e assim, entrando nessa parte psicológica, por exemplo, que são casos também que a gente tem no Ouro Preto e em outras escolas, com certeza, os pais que não querem aceitar diagnósticos dos filhos, ou não levam os filhos para fazer terapia, não levam o filho para ter o acompanhamento psicológico adequado, até mesmo psiquiátrico, porque não é porque Sim, a criança tem X idade que ela não pode ir no psiquiatra para tomar remédio, tá, gente? Pode, dependendo da idade, já pode tomar uma Ritalina ali. né? Assim, existe de tudo também, né? Do 8 ao 8.000 existe de tudo. Então, existe tanto a família que foge do diagnóstico, quanto a família que força o diagnóstico, para superproteger a criança, entendeu? Que foi o Então, caso que a assim, Márcia escreveu aqui. Os pais que fazem lição para por os exemplo, filhos, para o filho não ser cobrado. Por que o filho não pode ser cobrado? exato. E aí também tem a família que força um diagnóstico, porque assim, não, meu filho tem déficit de atenção, sabe? E você fala, tá, mas o seu filho tem 6 anos de idade, como que foi diagnosticado isso? Aí aparece o diagnóstico de físio, sabe? Fisioterapeuta diagnosticou sem detrimento, sem criticar, não, mas assim, gente, não é assim que as coisas funcionam, Não. né? Até porque para você ter um diagnóstico é uma equipe multidisciplinar, é o Uma psicólogo equipe mais o multidisciplinar, psiquiatra, mais de repente o médico da é família. observação, exato. Então, assim, existe de tudo. Existe a família que foge, né, por preconceito, né, aquele preconceito antigo, sabe, que escondiam as crianças com algum problema, antigamente, algum problema mental. Então, assim, ainda existe esse preconceito, né, ainda Uhum.
Ir ao psicólogo é sinônimo de ser maluquinho, né? Infelizmente ainda existe isso. Isso é uma coisa que aqui a gente vem quebrando muito, batendo pelo menos. Se a gente consegue quebrar, são outros clientes, né? Mas a gente Uhum. sempre fala, olha, nós fazemos terapia, a gente vai ao psicólogo. E isso, poxa, a gente não vai ao cardio, a gente não vai ao oftalmo, a gente, cara, a gente tem que se cuidar, né? Corpo, alma Sim, e espírito. A gente precisa, né, ir atrás, a gente precisa tomar cuidado e cuidar da nossa integralidade, né, de nós como indivíduos integrais. Então, assim, existe as duas coisas. Existe a família que foge disso, né, que quer esconder, que não traz o laudo, né? Isso é muito comum na matrícula. Então, assim, uma coisa uhum. que há uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, a gente implantou aqui, e é um conselho que eu dou para todo gestor escolar, sabe? Que se faça uma entrevista como se fosse uma anamnese. A gente não pode falar que é anamnese porque a gente não tem um profissional para fazer isso normalmente, Uhum. né? A gente tem uma psicopedagoga que pode fazer um tipo de anamnese, mas fazer uma Uma conversa entrevista com familiar. uma conversa familiar e uma conversa individual com o aluno, Ah, entendeu? legal. Uhum. Porque com a família, de cara você já pega a família que quer esconder alguma coisa que não deixa a criança responder, sabe? E Uhum. aí, então, que aconteceu? Como a gente começou a perceber muito esse tipo de situação, então eu passei a régua. Então, para que nenhuma família diga que a gente está suspeitando de alguma coisa e aí quer impor uma entrevista e depois vai impedir, porque aí já começam como dizem aí nas terapias, né, as alucinações, né, aquelas coisas que não são reais, sabe? As perseguições. Perseguições, Então a gente passou a régua e todo mundo passa por uma entrevista. Então é padrão, entendeu? Então a família Uhum. pergunta, não, mas por que vocês querem entrevistar? Não, a gente não quer entrevistar, é padrão. E aí você já percebe de cara, quando existe uma forçação de negativa, sabe? Desse agendamento e tudo mais, você fala, pode esperar que venha alguma coisa, sabe? Mas assim, foi super legal a gente implantar isso. Por quê? Nesse primeiro momento, a gente já consegue acender alguns sinalizadores, sabe? Então, assim, Uhum. uma criança de Perfeito. 4, 5, 6 anos que está mudando de escola, sem ser por motivo financeiro, mudança de residência, coisa do tipo, a escola antiga é ruim. Sempre a escola antiga vai ser ruim. Isso é padrão, né? Quando sai daqui, vai para outra escola, vai falar que aqui era ruim. Quando vem de outra escola, vem para cá, a escola antiga era ruim. Então, Sim. os nossos profissionais são todos orientados a não aceitarem crítica de outras escolas. Falar, olha, pai, cada escola tem a sua forma de trabalhar, aqui a gente tem a nossa Então, e segue a vida. uhum. Ponto. Quem sabe que vai colocar culpa na outra escola e ok, né? Então, esse momento de mudança, como todo momento de mudança, é um momento de botar luz, né? E talvez reorganizar ou descobrir alguma coisa que estava ali adormecida, né? Uhum. Então, acontece bastante de já nesse primeiro momento, antes do trabalho pedagógico até, propriamente dito, de sala de aula, a gente perceber alguma coisa, sabe? E aí a gente vai com alguma pergunta, olha, a criança já passou na fono? Aí a mãe falou, já, mas faz tempo que não vai, sabe? Aí você Por que não fala, a uau, pronto, recorrência? e pá, entendeu? Aí pronto, aí você já começou a trabalhar. Então, do ponto de vista comercial, você já entregou valor, né? E para o que mais importa, que a criança, você já deu ali Uma um primeira andamento, orientação. uma orientação, às vezes, com antecedência aí de 2 meses do início das aulas, sabe? Então, uma prática que eu Dá super tempo dos pais se recomendo. prepararem, né? Sim, é uma prática que eu super recomendo. E aí, no planejamento no início do ano, a gente também já tem informação para passar para o professor que vai receber aquela turma. Né? Então, o professor Sim. já entra em sala de aula já com Sabendo quem. entendeu? Com algum mapeamento. Desde que esse mapeamento não seja de percepção. Isso é uma batalha muito grande que a gente tem. Então, assim, quando é alguma coisa efetiva, né, olha, a criança passa na fona, a criança, ok, beleza. Eu não quero saber a opinião do professor do ano anterior. Porque tem criança Uhum. que vai muito bem com um profissional e com outro não, e vice-versa. Né? Sim, Somos seres humanos. Né? sim. Somos todos Tem seres até humanos. uma amiga minha aqui que é psicóloga, a Thalita, que ela hoje ela trabalha com criança autista, né? Tá? Hoje ela trabalha com uma das vertentes dela é o ABA.
trabalha com criança autista, né? E a gente sabe como a maioria dos diagnósticos, né, infantis precisam ser feitos aí na primeira infância. O Sim. autismo, o TDAH, a dislexia, déficit de É, atenção. Porque dá tempo, os pais não entendem isso, que dá tempo de exato. ser trabalhado. Não adianta você pegar, por exemplo, o caso de uma criança com autismo e, com 7 anos, putz, já passou 7 anos da vida daquela criança. A vida dele vai ser Infelizmente, totalmente diferente. infelizmente a gente pega crianças com 8 anos que não tem qualquer noção de alfabetização e tudo mais, e tinha que ter sido diagnosticado lá atrás, né? Então, assim, Sim, o diagnóstico adequado, nem para menos e nem para mais, é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. E a gente da conhece, criança. né, tantos adultos aí que estão dentro do espectro autista e levam uma vida, né, normal, né? Igual a gente tem Sim, miopia, tem astigmatismo, entendeu? Você aprende a fazer os caminhos e seguir, né? E desde que isso exatamente. seja visto o quanto antes, né? Então, assim, e nisso a escola precisa estar bastante atenta a isso, né? O profissional de educação tem que estar muito atento a isso. Então, assim, uma coisa que a gente já perseguiu mais, a gente precisa voltar a perseguir hoje dentro do ambiente escolar, é essa relação com o profissional de saúde psicológica, saúde Mental. mental. Você entendeu? Porque, assim, os professores, eles são preparados para o trabalho acadêmico, mas é necessário que os professores tenham um olhar, né, para o indivíduo enquanto saúde mental, né? Sim. Então, assim, ter essa percepção e saber, no mínimo, dar um sinalizador, né? Então, assim, não é aquela coisa de falar que essa criança é rebelde. Não. Vamos fazer uma leitura da página 2. Né? O que está acontecendo? Uhum. O Entendeu? questionar o porquê. Porque tem o Exato. porquê que pode ser físico, a criança pode ter qualquer tipo de Sim, transtorno, ou pode ser sim. meramente familiar, por exemplo. Uma criança que é agredida, ela vai agredir. Vai agredir. Exato. É só Então, um assim, ciclo. pode ser atitudinal, pode ser um dia, mas pode ser algo um pouco mais profundo, né? Nesse Sim, sentido, eu acho hoje fundamental que toda pedagoga, todo pedagogo, talvez todo licenciado, faça psicopedagogia, de verdade. Sabe por quê? E aí, sabendo se colocar nesse lugar. Por quê? O uhum. psicopedagogo não é psicólogo. Não. Entendeu? Então, assim, o que eu digo com isso? Vamos trazer ferramentas, né, de alerta para dentro de sala de aula, ferramentas para ajudar o profissional educador, né, a observar como se fosse uma psicopedagogia, a que não é clínica, é a institucional, né? Aquele que observa, né, e fala, opa, aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa Sim. nesse caminho, vamos correr atrás, e aí pega o trilho, sabe? Então, assim, como a demanda de situações hoje ela é muito maior do que de anos atrás, assim, é visível, é palpável quanto é maior, sabe? Há 15 anos atrás, e aí eu posso falar mesmo, há 15 anos atrás, não Sim. era como é hoje. Não era, sabe? Hoje, TDAH, déficit de atenção, é febre. É assim, toda sala tem alguns, entendeu? Toda turma tem alguns. Então, assim, e aí você vê que não é só uma coisa de modinha. No começo a gente até pensou, não, isso é modinha, todo mundo quer, e enfim, virou. Não, não é. Não é, não. Existe, de fato, um aumento uma recorrência maior desse tipo de situação, entendeu? Não sei Mas dizer quais os motivos, mas que existe, eu ia existe. perguntar agora. Talvez a conexão maior com a internet, não escrever, não precisar escrever, não precisar Não sei. ler. Não sei. Eu realmente não sei. Eu já li alguns estudos nesse sentido que vão buscar até na alimentação da mãe, no comportamental da família, e Ah, aí tem de tudo, né? Mas eu, de fato, não sei, mas o que eu sei é que dentro de sala de aula existe uma recorrência muito maior. Muito maior. muito maior. E voltando aqui para o professor, que foi um dos tópicos que a gente estava conversando Sim, hoje, de como o professor precisa estar inteirado do, das coisas que estão acontecendo também para criar esse vínculo, né? é, Eu como professora, ó, como psicóloga, meus pacientes assim, Karen, assiste a série tal, assiste o filme tal, eu sou aqui. Aham, pois é. Aham. Então, assisto. batatinha 1, 2, 3, né? Vamos lá. Exato, tive que assistir. Pois é, temos que assistir.
Então, assim, isso sempre foi assim, sempre. Qual é a diferença hoje? A quantidade de estímulos é muito maior, né? Então, assim, os estímulos visuais, culturais são enormes, né? Eu não diria nem maior, porque o dia tem 24 horas desde sempre, né? Então, Sim. antigamente, quando só se brincava de forma desconectada da tecnologia, também tinha estímulos, muitos, né? Então, o Uhum. professor tinha, sim, desde sempre, que sair do púlpito ali da sala de aula e descer no intervalo e conversar com os alunos, mas não fazia, sabe? Alguns professores faziam, né? Alguns professores se davam à experiência de vivenciar alguma coisa junto com os alunos, e isso sempre foi enriquecedor. Hoje continua sendo. Uhum. Então não tem nada de novo, né? A diferença é cultural, é como isso se dá, né? Então antigamente Uhum. era muito importante que um professor descesse para brincar de amarelinha, de sei lá, do que fosse. Hoje é muito importante que o professor, há tempos atrás, o professor lesse a literatura que os alunos liam, ler gibi, saber conversar das mesmas coisas, né? Tempos atrás, filme, hoje, consumo de internet, consumo cultural. Então, o consumo cultural em geral é importante para que haja um imprint, uma conexão, né? Uma conexão Entre o que é professor. necessária. Totalmente, totalmente. Até porque, e aí a gente vai buscar no Piaget, enfim, é necessário que haja uma identificação de um patamar, para que desse patamar, para que a gente identifique o universo que a criança chega na escola, para a partir dali, ou seja, dos conhecimentos que ela já tem, a gente Uhum. proporcionar um upgrade, Entendi. uma aprendizagem, né? Então, assim, o que essa criança consome? Então, vamos buscar no universo cultural dela elementos que a gente possa conectar com a aprendizagem. Ok, está mais Uhum. difícil? Talvez esteja. Talvez esteja. Que é muitos Mas tem. agora, né? E muitos, infelizmente, que não são adequados. Né? Então, assim, existem aí dois motivos importantes para que o professor assista e tenha contato cultural com aquilo que é consumido pelas crianças. Né? O primeiro, talvez nem seja de aprendizagem, seja de segurança. E aí eu falo isso Como aquele independente. YouTube que a gente viu uns 3 anos atrás, que falava sobre suicídio, incentivava as crianças É, lembra com das letras de musiquinhas? música, Uhum, incentivava as uhum. crianças a cometerem suicídio. Cometerem suicídio. Pois é. Não Então, sei nem assim, se saiu do ar, nunca mais procurei eu acho que esse canal não. do Eu acho que está YouTube. no ar ainda. Eu não lembro qual que é, mas eu acho que penso eu que está no ar ainda. Então, assim, desde a parte de segurança, né? Porque infelizmente tem muito lixo na internet. A internet também não Sim. tem nada de novo, né? Livro lixo, gibi lixo, sempre existiu. A característica da internet é potencializar. Então, aquilo que já tinha de ruim, tem muita coisa, tem mais coisa ruim ainda. Aquilo que tinha de bom, também tem mais. Né? Então, isso é uma das Uhum. educações. A educação tecnológica é uma alfabetização tecnológica, como a legislação diz, é também uma prerrogativa da escola. A escola precisa ensinar o aluno a consumir esse conteúdo, né? Junto com a Uhum. família, evidentemente, né? Então a família também não pode dar um equipamento tecnológico para a criança, botar o computador lá e abandonar, porque isso é abandono intelectual, da mesma forma, Uhum. né? Então assim, É, o professor precisa consumir esse conteúdo por segurança e para estabelecer essa conexão com o aluno. Né? Então, quando você tem uma tirada que você toca algum ponto, isso é básico de comunicação, né? Então, assim, você vai dar uma habilidade palestra, social, alguma né? coisa. Se você não souber É, conversar sobre qualquer assunto, você não tem conversa, não tem habilidade. exatamente. E com quem que você vai conversar? Né? Qual que é o primeiro passo de um palestrante? Conhecer o seu auditório, né? Saber quais os hábitos, costumes, repertório cultural, etc. Então, assim, na minha ótica, é impossível um professor entrar em sala de aula desconhecendo o repertório cultural daquela faixa etária. E depois, um dia depois, daqueles alunos especificamente. Porque isso também é Uhum. cultural. Né? Quem disse que o aluno daqui de São Paulo consome o mesmo tipo de música do aluno de Manaus? Não, Não, com necessariamente. certeza Né? não. Então, assim, o linguajar é diferente, né? As brincadeiras são diferentes, o que assistem, o que cantam, enfim. Então, Os a pessoa exemplos, precisa. né? Sim, uma vez, eu sempre dou esse exemplo, eu fui dar uma aula em uma ONG em Itaquera, né? Eu fui dar aula de espanhol lá. E cheguei lá e eu, enfim, entre outras coisas, falando de lugares que cai neve e eu falando de Campos do Jordão, como se fosse ali do outro lado da rua. E eu vi um ponto de interrogação no rosto dos alunos, sabe?
Aí deu aquela coisa, quem já foi em Campos do Jordão, é óbvio que daqueles 30 alunos ninguém tinha ido em Campos do Jordão. Eu falei, vai, bobão. Entendeu? Mas eu tava atendendo um adolescente, um pré-adolescente, na verdade, que me deu até vontade de bater nos pais, assim, sabe? Sim. Ele tava naquela fase de escolher faculdade. Aham. Não, porque, né, eu fiz Mackenzie e tal, fiz minha especialização na USP, e a mesma cara de Campos do Jordão era um adolescente de 14 anos que mora na cidade de São Paulo, nunca tinha ouvido falar numa USP. Eu fiquei, Uau. então, sabe? Pois é. Pois é. Pois é. Os seus planos, querido. Daqui a pouco você tá entrando na faculdade. Como é que você vai escolher a faculdade que você quer entrar se você não conhece a faculdade que tem na sua cidade? Mas aí, infelizmente, a gente tem um problema aí estrutural. Tem muito adulto que também não conhece, tem muito pai de aluno que também não conhece, sabe? Então, tá feia a coisa, tá feia mesmo. A gente precisa. Eu meio que parei de bater de frente com algumas coisas, e algumas coisas eu estou procurando estudar mais, sabe? Estudar em campo, sabe? Então, hoje, um aluno de 14 anos não saber o que ele vai fazer na faculdade não é um problema tão grande quanto era antigamente, na minha época, por exemplo. Por quê? Talvez ele com 14 anos, o aluno está aí no 9º ano, indo para o primeiro médio, pode ser que daqui 3 anos a profissão que ele vai escolher não exista ainda. Não existe. Não, mas o problema não era nem a profissão, eu tava falando de faculdade. Não sabia a faculdade. Aí é dureza, né? Eu não tava falando só da USP, eu tava falando da USP, eu falei de várias faculdades. USP, aí é dureza. Unicamp, Unesp, aí é dureza, né? E tem em São Paulo. Não tô falando nem da profissão. Aí é dureza. Né? Aí é dureza. Você sabe que existe? Pois é. Olha, cá, mas eu acho que com a pandemia piorou muito esse desconhecimento, sabe? A gente vai ter que voltar a fazer passeio na Praça da Sé, voltar a fazer passeio no Centro Velho de São Paulo, porque museu daqui, da cidade, porque muita gente desconectou com isso, sabe? É doido. Doideira. Dá medo, na verdade. Quanto tempo que a gente vai recuperar? 2 ou 3 anos? Para recuperar depende muito das práticas educacionais, do ambiente, depende muito do aluno continuar numa mesma escola ou não, sabe? Porque também tem pais que mudaram, enfim. Então, assim, a quantidade de variáveis nessa adaptação, readaptação é gigantesca. É gigantesca. Eu acho que um primeiro ponto é o reconhecimento que é necessário que a sociedade inteira dê a mão e olhe para isso como um problema sistêmico, porque senão a gente vai ter um buraco social daqui 4, 5, 6 anos, sabe? Serão as crianças da pandemia, os alunos da pandemia, sabe? Então, assim, um buraco, não sei como é que vai se dar a entrada nas faculdades, como é que se vai dar a entrada nos cursos técnicos, quem vai ser esse profissional, você entendeu? Então, assim, é necessário que nós, como cidadãos, olhemos para essa situação com atenção, sabe? Não só os educadores, não só os profissionais de educação, mas a sociedade como um todo, porque isso atinge todo mundo, sabe? Então, assim... a gente esquece isso, né? Que as crianças de hoje podem ser os médicos cuidando dos geriatras, né? Opa! A geração C, que é daquele que saiu Onde que saiu a reportagem do... Não sei, aqui no Brasil acho que saiu na Exame, mas lá de fora eu não sei onde é a original, mas essa é a geração C. A geração C, né, que é a geração Covid. Mas assim, se você pudesse hoje orientar os seus professores, já que a gente está falando de professores, né? O que você podia falar para eles, assim, porque eles são professores de pandemia, pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Sim, qual pós-pandemia. Agora desses professores? Primeiro ponto é diagnosticar. É igual saúde, o paralelo com a saúde sempre existe, né? Então, assim, é diagnosticar. Então, como que está esse aluno? Né? Em que nível que esse aluno está? Sabe? Então, ele está conseguindo fazer, está conseguindo atender. A gente vai ter uma aprendizagem gigantesca agora no 4º bimestre. As provas serão presenciais. Pela primeira vez. Pois é.
Ó, Olha, gente, a vamos ver gente o que que vai tava tirando acontecer. 10 vai tirar zero. Pois é. Então, assim, o que a gente fala para os professores, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. A avaliação não é um processo punitivo, a avaliação não é, enfim, é avaliar. Se ela não servir para avaliar, não serve para... É avaliar o quê? Todo o Pra processo pedagógico. da Travadinha, né? chuva. Oi. Márcio, travou. É, deu uma travadinha. Então, a avaliação a chave para esse momento, sabe? Então, a avaliação serve para quê? Para avaliar. Avaliar o quê? Só Uhum. o aluno? Não, todo o processo de ensino-aprendizagem, entendeu? Eu acredito que será necessário, nessa virada de ano, desse ano para o próximo, será necessário a gente voltar a conteúdos, fazer curso de férias, fazer, sabe, fechar o olho, e aí, que ninguém nos ouça, né? Mas fechar o olho um pouquinho pro currículo oficial e dar um passinho atrás para retomar algumas coisas, porque senão não vai dar para a gente sanar esse buraco, entendeu? Senão esses 2 anos, talvez, aí para recuperar, vai se multiplicar, entendeu? A Roseli perguntou ali se a Sim. gente levou os alunos a alguma faculdade, né? Levamos. Agora, depois do retorno, eles foram para Embi Morumbi e para Belas Artes. A gente Ah, está programando legal. agora. E as faculdades estão vindo bastante na escola também, né? Então, tem algumas faculdades vindo à escola para apresentar cursos e a gente está fazendo um ciclo de profissionais vindo ao colégio para falar sobre carreira. Que legal, isso é bom. É, Isso é bom. Porque eles estão. É um tiro no escuro, né? total, total. Porque, assim, quando logo que eu entrei na faculdade, acho que você também, logo que a gente entra, a sala começa com 60, É, aí reduz para 50, aí termina com é, 30, porque o povo vai migrando de é. curso. O legal é que o povo não sai tipo de engenharia civil e vai para engenharia elétrica, né? Ele entra em engenharia e vai para psicologia, ou vice-versa, né? Tipo, E não tem a menor vice-versa. noção do... Que eu acho que Mas a gente assim, já eu acho conversou que sobre isso, que eu acho, quer dizer, já... eu acho legal que ninguém entre na faculdade com 17 anos. Não, Ninguém está preparado para entrar esse... no ambiente de faculdade com 17 anos. Porque na faculdade Exatamente. rolam muitas coisas e eles não estão preparados para isso. É um ano de cursinho, um ano de intercâmbio, vai É trabalhar um isso, ano, sei é lá. isso, é isso. Que é o que a gente pretende fazer em casa, né? As crianças, a gente vem conversando já, construindo essa ideia deles fazerem um intercâmbio aí de 6 meses, que seja, após a conclusão do terceiro médio. Né? Eu acho que é super válido isso. Super, Super super. válido antes de entrar na faculdade para conhecer o mundo, né? Os pais esquecem disso Exatamente. também, né? Sim, exatamente. Quer carimbar Que um rótulo de profissional, é. né? Besteira. E Besteira. aí paga a faculdade, porque esquecem isso também, né? Você paga a Totalmente. faculdade, você É, faz a matrícula, você é, desfaz a matrícula e tem que pagar é. E é dinheiro, hein? todas essas. E vai dinheiro, e vai dinheiro. É. Mas é assim, para o ano que vem, o que você pretende fazer aí pela escola, pelos alunos e principalmente pelos professores? Dia 15/10/2022, como é que vamos estar falando dos professores? Bom, amanhã, por exemplo, a gente vai ter um ciclo de treinamento para os professores de educação infantil e fundamental 1, sobre, por exemplo, ensino de matemática, didática de matemática, sobre fundamentos de educação, assim, retomando algumas coisas, sabe? Procurando instrumentalizar melhor o professor, entendeu? Para ele enfrentar esse momento. Então, a gente já Legal, está trabalhando com isso. Amanhã a gente vai passar amanhã aqui no colégio, revisando, revisitando algumas técnicas de ensino-aprendizagem. Né? Então, assim, isso vai legal. ser uma crescente daqui para frente. A gente vai ter que revisitar muita coisa, trabalhar com formação continuada. Isso sempre foi necessário, mas agora é essencial. Né? Então, trabalhar com educação continuada o tempo todo, continuada mesmo, no melhor sentido da palavra, para que o professor tenha instrumento na mão para diagnosticar e, a partir do momento que diagnosticar, ter ferramentas para trabalhar com o resultado do diagnóstico. Né? Então, assim, identificar onde está a lacuna de aprendizagem e ter um encaminhamento necessário para auxiliar esse aluno. Né? Então, Legal, isso assim, é ótimo. formação continuada e o trabalho interdisciplinar. Né? Então, a nossa psicopedagoga aqui vai trabalhar mais e, enfim, é necessário que esse ecossistema da educação
funcione cada vez mais e melhor, né? Nesse Uhum. sentido, também é necessário uma reeducação dos pais. Então, a gente já tem alguns materiais aqui de escola de pais, a gente vai colocar tudo isso também à disposição dos pais nesse próximo ciclo, porque não tem como. A escola não faz sozinha, né? Os pais não fazem sozinhos, nós juntos podemos fazer É muito. uma interação. Total, total. Tá. Tá. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que tem muita coisa para falar. Não, óbvio, é Assim, sobre esse né? tema. Não, acho que assim, a saúde mental é algo que a gente tem que olhar com muito carinho mesmo. Dando a importância, muitas vezes, que a gente dá para aquilo que a gente vê, né? Quando a gente vê algum problema de saúde física, a gente dá uma importância, assim, na hora, né? E às vezes a gente Mas passa nem, partido não tem como por saúde. mensurar, né? É mais difícil de identificar e de mensurar. Então, assim, nós como educadores, é importantíssimo que a gente esteja atento a isso. É importantíssimo essa interação Vou com a fazer área uma de específica. observação. Eu não sei se você viu, um mês atrás, mais ou menos, que era um TikToker, acho que ele tinha Uhum. 16 anos. Eu acho que talvez esse seja um tema também para trabalhar muito com as crianças, né? Ainda mais as crianças que querem ser, né? Eles estão fazendo essa Sim, nova profissão para eles, né? é, é. Ele tinha 16 anos, ele fez uma brincadeira com um amigo. Sabe quando você vai dar um selinho e faz assim? Mas era de uma Aham. música, tá? Eles estavam brincando e começaram a bombardear os dois, pejorativamente e tal. E esse menino de 16 anos, ele tirou a vida Uau. por causa de comentários da internet. Ele não Uhum. suportou essa Sim. pressão e ele tirou a própria vida, né? Ele se suicidou. Uhum. Então, eu acho Uhum. que, mais uma vez, aí a educação das crianças com a internet, dos professores com a internet, Sim, e essa educação dos pais para estarem atentos também, né? sim, sim. Esse A ecossistema gente- como um todo, porque a criança, exatamente. eles não estão preparados para receber críticas, que também é um problema, né? Cadê a resiliência dessas Exato. crianças É. que não Todo podem extremo é um receber um problema, né? não? Todo Exato. extremo é Todo um extremo é um problema. problema. Todo extremo é um problema. Então, assim, trabalhar isso e entender que essa é uma questão não só a ser observada, mas a ser vista com muito carinho, é um alerta aí para todos nós. De novo, não só como profissionais da educação, da saúde, mas como cidadãos. O mundo está muito doido, então Sim, a gente precisa estar atentos a isso. porque assim, eles não dão, quando eles não dão, muitas vezes pedem ajuda, né? Mas algumas vezes eles Sim, não pedem ajuda. Então a saúde ou às mental, vezes ela não pedem está no ajuda, rótulo aqui. não. Ou às vezes a forma de pedir ajuda é muito diversa, né? Às vezes a pessoa está Sim, pedindo ajuda de um jeito que a gente não sabe identificar. Então, trazer essas ferramentas para a gente entender o que é um pedido de ajuda e o que é só falta de educação é muito uhum, importante para um é profissional de muito educação, por importante. exemplo. Sim, É isso. porque não tá. Acho que vai dar uma hora, Estou não vai, sofrendo. cara? É, Vai dar uma hora. senão Porque não não tá salva, escrito né? teste. Estou Não, não tá na ansiosa, estou testa. isso, estou Não, aquilo. não tá. Estou Ainda mais pensando de em uma matar. criança. Ainda mais de uma criança, ela não tem Sim, formas, né, linguísticas, enfim, de verbalizar o que ela está sentindo. Né? Um bebezinho, sim. quando está doendo alguma coisa, ele chora, ele não diz que está doendo aqui no dedinho do pé, né? Ele chora, né? E nós temos adolescentes de 14, 15, 16 anos chorando, né, pedindo socorro de uma forma que muitas Socorro. vezes a gente não entende. Né? A gente É precisa verdade. estudar sobre isso, a gente precisa olhar para isso com muita atenção, porque isso é a nossa sociedade de É, hoje, é o sim. nosso aluno de hoje. A saúde mental é muito importante e as pessoas, nós, como sociedade, não estamos imaginando o quanto, né? Dia 10 É. foi dia Mundial da Saúde Mental também. Então, Ah, é é? muito importante 10 do falar sobre 10? isso. 10/10. Legal. Também foi Não dia da é. dislexia. Sério? Não, é importantíssimo, porque a gente não tem as ferramentas necessárias, a gente é muita gente, né? Mas muitos de nós não temos as ferramentas necessárias para identificar isso, né? E Sim, saber os caminhos aí de pedidos de ajuda. Mas como profissionais da educação, isso é uma coisa que não pode ficar mais de fora do nosso repertório. Nós temos que aprender. é isso aí. Parabéns. Muito obrigado, Márcio. Vamos fazer mais lives,
Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Mandem perguntas para mim, para o Márcio, e a gente de repente faz até uma parte 2. Isso. Viu que Um beijo. dá para ter uma série, né, sobre isso. Não, Nossa! não dá para ser só uma, Parte um, 2, 3, 4, 5. né? Vamos embora, o assunto não acaba. Um beijo, gente. Boa Então tá bom. sexta-feira, bom final de semana e boa semana para todo mundo. Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Muito obrigado a todo mundo que estava assistindo. Mandem as perguntas, me sigam no Instagram, sigam o Márcio também no Instagram, tá? Quem precisar de qualquer tipo de ajuda, nos procurem no particular, tá bom? Um beijo e boa sexta-feira para todos nós.